Olá, eu sou Paulo Silva Pinto e este é o Poder 360 Entrevista. Estou aqui com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Senador, bem-vindo ao estúdio do Poder 360. Obrigado, Paulo. Bem-vindo. Senador, quando os defensores da CPI da Lava Toga vão ter as 27 assinaturas necessárias para instalar a CPI? Nós já temos 29 assinaturas no primeiro requerimento. Primeiro requerimento que está indevidamente pendente de recurso para plenário, porque o direito da minoria de ter uma CPI foi ignorado pelo presidente Davi Alcolumbre. Para o segundo requerimento, aquele requerimento que faz menção especificamente à conduta do ministro Dias Toffoli, aí sim falta uma assinatura e a gente segue perseguindo essa pessoa que tem a coragem de enfrentar o sistema. Por que tem 29 assinaturas para um requerimento e 26 para o outro? Você teve uma crescente de pressões por parte do governo federal, por parte do STF, vários ministros, e também por parte de pessoas ligadas ao sistema, que vão desde advogados a empresários, que fazem contato com senadores que receberam apoio na campanha, por exemplo, ou que têm causas, que têm interesse tramitando na justiça e argumentam no sentido de que não é um bom momento para mexer com a justiça. Por parte de quem vem essa pressão? Você tem muito organizadamente por parte do próprio ministro Dias Toffoli, ministro Gilmar Mendes. Esses dois, à frente dos outros, fazem um contato com o mundo da política. Atuam muito mais como políticos do que como magistrados, o que é lamentável. E você passa a transmitir uma equivocada sensação que confunde ministro com o poder. O poder judiciário é essencial para a democracia, aqueles ministros não. Houve senadores que retiraram o apoio, em alguns desses requerimentos. Quem são esses senadores? Muito rapidamente eu posso lembrar da senadora Cátia Abreu, que verbalizou em entrevistas ter recebido um telefonema do ministro Gilmar Mendes, e o atual líder do governo no Congresso, o senador Eduardo. Os ministros do STF e a própria instituição perderiam com uma CPI como a que vocês pretendem criar? Não, eu acredito que a CPI é um instrumento democrático para você apurar condutas específicas, definidas, praticadas por determinadas pessoas. Não tem nada contra o poder, não tem nada contra a democracia, pelo contrário, a democracia tem que dar respostas concretas, instrumentais para as demandas da população. Você não pode ter, historicamente, dezenas de denúncias que se acumulam com relação a ministros e que não tem sequer uma resposta. Os ministros não se dão nem ao direito de responder à imprensa, por exemplo. Você tem a mesada do Toffoli, você tem as ligações do Gilmar, toda essa atuação enviesada dessas pessoas que ocupam cargos essenciais para o Brasil, e você não tem nenhum tipo de filtro ou controle. O STF, se o cidadão não sabe, ou se você talvez não saiba, não tem sequer corregedoria. Você não tem nenhuma instância para recorrer ou para indagar sobre a conduta dos ministros, apenas o Senado, e isso só pode acontecer num pedido de impeachment ou na CPI. Tentamos as duas vias. O CNJ não seria um local favorável para discutir problemas do STF? O próprio STF definiu que a sua atuação não é subordinada à avaliação ao crivo do CNJ. O CNJ surgiu após a primeira CPI do Judiciário, que aconteceu lá atrás, e teve vários desdobramentos, uma reforma, ainda que tímida, do próprio Judiciário, a criação do CNJ. O CNJ melhorou muito. Hoje, a primeira instância ela é altamente fiscalizada, inclusive no tocante ao desempenho. Já no Supremo, determinados processos podem andar muito rapidamente ou retardar por anos, exclusivamente dependendo da vontade do ministro relator. E isso é negativo para a própria Justiça. Qual a sua avaliação do exercício do cargo pelo senador Davi Alcolumbre, o presidente do Senado? Ele tem cumprido com as expectativas? Em parte, sim. Você tem o senador Davi Alcolumbre como um líder mais aberto ao diálogo. Efetivamente, ele abre mais espaço para os senadores participarem, por exemplo, da construção de pauta, ainda que você tenha agora, nesse último mês, alguns atritos, mas durante o ano a pauta andou bem, construída em conjunto, mas ele está longe do ideal quando você fala do enfrentamento dessas questões mais espinhosas. E eu não vejo isso como uma surpresa. O senador Davi tem 16 anos de Congresso, fez sua carreira dentro dessa estrutura, é natural que ele tenha alguma resistência para enfrentar isso, porque é totalmente fora do que se prevê. O que se prevê é que você vai acomodar o sistema enfim, manter as coisas como estão. Mas uma parte expressiva dos políticos eleitos nessa última jornada eletiva, eles foram eleitos com a pauta de mudança, para justamente mudar o que está posto, mudar o sistema e trazer ele para mais perto da sociedade. A gente vai persistir com essa bandeira e a gente sabe que é uma questão de tempo. O Muda Senado vai mudar o Senado efetivamente? Já está mudando, na medida em que você aglutina aí mais de 20 senadores. Mais de 20 senadores representa mais do que os blocos que estão postos. As pautas são bem objetivas, bem simples. Ninguém quer boicotar a atuação de ninguém quer dificultar
a atuação de qualquer parlamentar que seja, mas nós queremos que o Senado funcione de uma forma mais dinâmica e mais transparente. Isso passa por enfrentar as pautas mais difíceis, como é o caso de uma eventual CPI que verse sobre as cortes superiores, mas também você ter cotidianamente e de forma transparente as reuniões da mesa, a definição de pauta, o andamento dos projetos de uma forma mais dinâmica. Você não pode ter o represamento que você tem hoje, sob pena de você deixar o eleitor órfão. E é justamente isso que gera essa sensação que está eclodindo em toda a América Latina de insatisfação com a democracia. É uma ineficiência do sistema que gera uma lacuna e essa lacuna acaba sendo preenchida, não tem vácuo de poder. Se a democracia não dá respostas, alguém vai chegar com sugestões autoritárias, e é justamente o que a gente não quer. A gente não aceita nenhum tipo de solução fora da democracia, mas aí as instituições têm que trabalhar. O número de deputados e senadores vai diminuir antes da próxima eleição? É uma proposta que a gente apresentou, os senadores do grupo. Existiam já várias iniciativas na Câmara e no Senado, escolhemos uma delas e estamos advogando a sua aprovação, e trata da redução de 1/3 nas duas casas. Você não vai ter prejuízo para a representatividade, até porque hoje em dia você tem a tecnologia ao nosso lado. Então você consegue conversar e representar mais pessoas de uma forma dinâmica. É diferente do passado, onde você tinha que fazer tudo isso fisicamente, com um custo muito mais elevado. O Congresso como um todo e o Senado, que é a minha casa particularmente, tem que reduzir seus custos, aumentar a sua transparência e aumentar o seu contato com o cidadão. A tecnologia facilita que isso aconteça. Isso passa, por exemplo, pela aceitação da utilização de plenário virtual para determinados projetos, acelerando. Isso já é feito em assembleias legislativas, é feito no próprio Supremo Tribunal Federal, e o Senado continua apenas com reuniões físicas. O nosso tempo hoje é diferente. A gente tem que fazer as coisas andarem de forma mais rápida, porque eu repito, se as instituições não derem respostas eficientes e rápidas, as pessoas vão buscar outras soluções. Como funcionaria esse plenário virtual? As comissões não se reuniriam fisicamente, ou algumas delas? Elas continuam tendo as suas reuniões físicas, mas você tem a alternativa de colocar para o físico ou para o virtual. A gente faria um teste, pelo menos a proposta que eu apresentei de resolução interna do Senado vai nessa linha, fazer um teste com uma das comissões, onde você poderia escolher o presidente da comissão ou o próprio autor do projeto, se ele precisa ser debatido fisicamente ou se ele pode tramitar no plenário virtual. Mas, essencialmente, como funciona nas próprias câmaras do Supremo, né? Se aquele feito é muito relevante, tem um debate mais difícil, mais árduo, você vai para o físico. Se não, você tramita e as pessoas votam, opinam. A biometria garante a segurança de que o próprio senador vai estar fazendo aquilo, não vai poder delegar para um assessor ou para quem quer que seja. Você tem como dar velocidade para isso. E aí pautas, por exemplo, direitos humanos, meio ambiente, economia, que às vezes retardam muito porque você não tem quórum suficiente, porque elas estão competindo com outras pautas. Você tira da competição e consegue fazer acelerar. Eu tenho certeza que a gente teria um ganho de eficiência muito grande e de transparência, porque o cidadão pode acompanhar tudo isso. Compete porque os senadores são membros de várias comissões. Eles Exato. Têm você reuniões tem né? várias comissões permanentes que têm reuniões simultâneas. Então, você não pode abrir mão de estar na CCJ tocando um projeto importante, ao mesmo tempo você tem outra pauta de meio ambiente ou de infraestrutura, também relevante, mas que está no mesmo horário e você não consegue participar. Hoje o que acontece é uma gincana. Você corre de uma sala para outra, ou a assessoria vai tentando suprir de alguma forma. Mas isso é ineficiente, isso não é contemporâneo. A gente tem que modificar isso e modernizar. Modernizando, as pessoas resgatam a confiança no parlamentar e na atuação do parlamento. Ele podendo acompanhar de uma forma mais clara, mais precisa o que você está fazendo, como é que está tramitando. Porque hoje quem está fora só entende que aquela casa trabalha de terça a quinta, às vezes de terça a quarta. Isso não faz o menor sentido para um trabalhador comum. Mas quando você entra na atividade, você começa a ver como ela se desenrola, você percebe que essa concentração é um resultado de um acúmulo de erros, da não resolução de problemas, e que você tem caminhos para resolver isso, garantindo soluções democráticas, eficientes para as demandas da sociedade. Como é a aceitação dessa proposta por outros senadores? A gente tem uma boa aceitação, o pessoal do Muda Senado, também outros parlamentares, e a gente tem hoje o senador Anastasia tocando uma revisão do regimento. Nosso regimento ele é anterior à Constituição. Uma das coisas que eu aprendi nas primeiras 24 horas como senador, nunca tive militância política, é que o regimento comporta qualquer coisa que o presidente queira. E você tem precedentes naquela casa para qualquer sentido. Então, isso não é um documento que possa nortear um trabalho sério. Você tem que trazer isso para a realidade atual. Transparência, eficiência, velocidade e foco no objetivo, na resolução de problemas de verdade, não na criação de curvas, chicanas que possam atender o interesse eventual de algum poderoso. E a redução do número de deputados e senadores, isso tem realmente chance de se consumar, considerando que quem vai decidir são os próprios deputados e senadores? É uma pauta muito difícil, mas é uma pauta importante de se enfrentar. Você tem que trazer esse debate.
Porque você pode, não aceitando a redução no número, aceitar a redução, por exemplo, no custo. Um parlamentar custa muito dinheiro no Brasil. E esse dinheiro ele é desnecessariamente gasto. Você precisa ter uma boa equipe, é fato. O que nós fizemos no nosso gabinete? Então a gente fez um processo seletivo nacional, contratamos pessoas de altíssima qualificação e mesmo assim a gente conseguiu uma economia que em setembro já passava da casa de R$1 milhão, só com custos de gabinete. Acumulado No mês a mês desde o início do ano. Então isso mostra que você consegue ser muito produtivo. Nosso gabinete está sempre entre os 4, 5 mais produtivos do Senado em termos de volume de projetos, volume de relatórios, participação em comissões, custo mais baixo e alta eficiência. Dá para fazer isso tudo. Então se eles não querem reduzir o número de parlamentares, porque não querem reduzir as vagas, as oportunidades na carreira política, reduzam custos. Dá para fazer. O que o Brasil não suporta mais é o mesmo jeito como as coisas vêm funcionando historicamente, porque não está dando resultado. E se não está dando resultado, você tem que mudar. Agora, mudar democraticamente, com diálogo, com transparência. Dá para fazer tudo isso e eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde a gente vai enfrentar essas pautas. Mas o mais caro na Câmara e no Senado não são os gabinetes dos deputados e senadores, é a estrutura permanente das casas. Isso vai poder custar menos para o cidadão? Tem toda a condição. Se o governo está propondo uma reforma administrativa que vai revisar as carreiras, isso deve acontecer também nos poderes. Você teve uma construção histórica de fundo, vamos chamar assim, corporativo, que gerou salários altíssimos. Hoje, praticamente todos os servidores que atuam no Senado, no seu nível mais alto, vão estar situados no 1% mais bem remunerado do Brasil. Isso não é razoável. Ainda que o trabalho seja extremamente importante, relevante, essencial, ou você reduz a quantidade desses servidores, ou você vai ter que ter de alguma forma, no futuro, porque você não pode reduzir salários atuais, mas no futuro a redução salarial. Eu defendo a redução na quantidade. Eu tenho a absoluta certeza que a tecnologia nos permite atuar de uma forma mais dinâmica, mais inteligente. Logo no início da gestão do senador Davi Alcolumbre, eu apresentei para ele essa proposta formal, a contratação, a solicitação de alguma auditoria de uma grande empresa para analisar os nossos processos e fazer a redução que você pode fazer em qualquer empresa e que no Congresso seria seguramente muito expressiva. Alguma coisa como o Movimento Brasil Competitivo, por exemplo, que poderia fazer isso sem custos, analisar como funciona, como poderia funcionar e apontar gargalos, formas de deixar mais rápido e mais barato. Tem que ser assim, senão a gente não consegue manter aquela estrutura. Mas essa proposta do senhor de auditoria não foi aceita? Não, o senador Davi optou por fazer ele mesmo um ajuste de contratos, segundo me reportou, com uma redução até expressiva de custos, mas não fez isso de uma forma técnica. Fazer as coisas de uma forma técnica, estudada, sempre gera um melhor resultado. Por mais que a experiência, a prática de alguém seja importante, o preparo, a qualificação, o estudo para fazer aquilo faz diferença. E trazer profissionais especializados em gestão ajuda muito a você fazer uma redução do tamanho daquele gigante que é o Congresso Nacional. O governo vai propor uma reforma administrativa, como o senhor mencionou. O senhor pretende trabalhar para que inclua, para que os servidores do Legislativo e do Judiciário sejam também incluídos nessa proposta? Sim, com certeza. É natural que o governo apresente a proposta focada no Executivo, mas os outros poderes têm que fazer o seu dever de casa. Nós estamos, inclusive, com um projeto separando, do ponto de vista da LRF, a responsabilidade de cada poder. Porque hoje quem é sancionado é o Executivo. Você tem um extrapolamento, por exemplo, de uma Assembleia Legislativa, é o governo do Estado que arca com a consequência das restrições da LRF. A gente tem que mudar isso, cada um tem que arcar com a sua responsabilidade e fazer o seu dever de redução de custos, porque a fonte é uma só, é o nosso bolso, através dos impostos e taxas. O senhor já apresentou esse projeto? Já, esse já está tramitando. Tá, e ele está em que estágio atualmente? Está na CCJ. Tá. O senhor acha que ele tem chances de ser aprovado? Sim, acredito que sim. É um projeto sóbrio e que faz justiça à gestão pública. Você não pode imputar para um dos entes, só para o Executivo, desvios, falhas de conduta de outros poderes. Agora, essa questão da reforma administrativa vai ter que ser uma emenda do Senado. O senhor pretende apresentar uma emenda para incluir o Legislativo também? Sim, com certeza. A gente vai apresentar alguma coisa nesse sentido, analisando juridicamente como fazer essa construção, mas é indispensável que o Brasil como um todo faça esse dever de casa. A máquina pública ela é pesada, o Brasil é muito grande. Você tem que reduzir custos, mas não é reduzir custos com a visão meramente liberal, antiquada, de que corta gastos e acabou. Você tem que saber que você tem que prestar um serviço para o cidadão. Você tem que garantir que o serviço seja prestado, bem prestado. O Brasil é um país desigual, ele precisa de bons serviços públicos, mas a um custo inteligente. E dá para fazer muita coisa nesse sentido. Você tem muita sobreposição, enfim, falta de foco na atividade final.
E você tem como melhorar isso, mas é um trabalho de construção, parte de uma proposta de reforma como essa que o governo deve apresentar, submetida a ajustes. O Senado tem senadores e corpo técnico muito experiente para fazer colaborações nessa construção, mas não há dúvida que o tamanho que a máquina pública brasileira chegou, está no teto, você vai ter que reduzir. Senador, sobre o derramamento de óleo nas praias do Nordeste que atingiram o seu estado, Sergipe, o governo federal tem feito o suficiente para mitigar essa situação? Não, a atuação do governo federal é muito abaixo daquilo que se imagina como ideal. Essencialmente, faltou liderança no processo, faltou coordenação do processo. As reações estão sendo esparsas. Agora, nessa reta final, nos últimos dias, você teve uma atuação de coordenação por parte da Marinha. A Marinha passando a coordenar esses trabalhos. Você teve o ingresso de homens do Exército na atuação de limpeza de praias, por exemplo. Isso tudo pode parecer muito bonito na imagem, enfim, na nota do jornal, mas quando você vai ver a eficiência da prestação do serviço e custo, é muito mais caro do que repassar recursos para a Defesa Civil Municipal, por exemplo, que vai contratar a pessoa no local, que vai fazer aquela limpeza de uma forma rápida. Você tem que deslocar tropas, isso gera um custo muitíssimo maior. Então faltou coordenação, faltou acionar o Plano Nacional de Contingência, que existia para isso e não foi ativado. O ministro Salles levou mais de 40 dias para formalizar isso. Um esforço muito grande, uma tentativa muito grande de reduzir o tamanho do problema, e o problema é imenso. Você não tem só sujeira na praia, você tem contaminação da água, você tem contaminação dos animais, daquela fauna que está ali. Isso tudo tem desdobramentos que podem repercutir em saúde pública. Você tem que ter dados confiáveis, um trabalho muito sério e uma proteção para quem está sendo mais duramente atingido, as comunidades pesqueiras e marisqueiras, e logo em seguida, por derivação, o trade turístico. Isso já está sendo impactado com redução de pacotes. E a falta de uma informação clara, de um processo de liderança que você fique muito seguro de que está sendo resolvido o problema, acaba aumentando o dano. Há quanto tempo o governo federal deveria ter feito isso, na sua avaliação? Logo no início do processo, quando se mostrou que não era um acidente pequeno. Então nós tivemos a contaminação de praias em todo o Nordeste. Isso aponta para um volume de óleo derramado expressivo. Como você não sabe a fonte disso, você não sabe de onde partiu, as medidas de contenção são urgentes. E demorou muitíssimo tempo. Você teve voluntários fazendo um trabalho de limpeza sem nenhum tipo de proteção. Isso não é razoável. Aquelas pessoas estão se expondo a produtos cancerígenos, produtos que geram repercussões negativas para a saúde. Você não tem até agora nenhum laudo federal, ou enfim, que seja absolutamente idôneo apontando o nível de contaminação, por exemplo, de mariscos e peixes. Você já tem a ordem de restrição de pesca, nós conseguimos, e nisso o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi muito importante, na articulação para que a gente conseguisse o seguro-defeso ampliado. Então isso já foi assinado, o decreto assinou o decreto enquanto presidente em exercício. A gente está articulando uma medida provisória, algum mecanismo legal para assegurar a transferência de recursos para estados e municípios atingidos, mas tudo isso vem acontecendo de uma forma muito lenta. E o governo federal precisa acordar e assumir a liderança do processo. O senhor levou essas queixas ao governo? Sim, nós tivemos reuniões com a ministra Tereza Cristina, ministro Salles por várias vezes, ministro Canuto do Desenvolvimento Regional, que é quem cuida da Defesa Civil Nacional. Todos eles receberam diretamente essa reclamação, essa ponderação pela necessidade de mais velocidade, mas você tem reações diversas. Você tem uma ministra Tereza Cristina muito focada em dar a resposta e o resultado, e essa ampliação do seguro-defesa ela aconteceu muito rapidamente, acho que coisa de uma semana a gente conseguiu operacionalizar. Mas você tem, por outro lado, o ministro Salles mais preocupado em fazer política, em tentar negar o tamanho do drama, tentar encontrar culpados ideológicos, a Venezuela, o Greenpeace. Isso não constrói nada. Isso chega no limite do ridículo, né? Então você tem que partir para o óbvio. Olha, tem um problema muito sério, esse problema não vai se resolver rapidamente. Então quando você afeta mangues, e no meu estado o manguezal foi duramente afetado pelo óleo, você está afetando uma cadeia produtiva ali e isso vai demorar 5, 6 anos para ser restabelecido. O que eu vou fazer com essas pessoas? Onde é que eu vou relocar essa mão de obra? Como é que eu vou garantir o sustento delas? Essas são, sim, preocupações que um governante sério deve ter. De modo mais amplo, qual a sua avaliação sobre o governo Bolsonaro? Ele tem avançado bem em algumas pautas, a pauta econômica vem sendo tratada com alguma presteza. O governo Bolsonaro está sendo beneficiado por uma circunstância de que a sociedade brasileira hoje como um todo tem consciência de que é preciso aprovar reformas duras. Então você teve a aprovação da mais dura reforma da Previdência sem nenhum tipo de reação popular. Isso é sintomático. O cidadão brasileiro está consciente do tamanho do problema e que para resolver não é fácil. Mas a velocidade disso não é a ideal. Então o ministro Paulo Guedes, com toda a capacidade que tem ao longo do processo de tramitação
da Previdência no Senado, só teve uma reunião com o relator, o senador Tasso Gereissati. Isso é insuficiente. Em contrapartida, o secretário Rogério Marinho e a equipe de terceiro escalão estava lá permanentemente tentando negociar, solucionar as questões. Mas isso não é suficiente? Quando você Rogério coloca Marinho como sendo a grande pauta do governo a reforma da Previdência, o presidente da República se posiciona sempre de forma dúbia. O ministro da Economia não se posiciona na linha de frente negociando, é muito difícil você fazer as coisas andarem. Andou porque efetivamente a sociedade brasileira como um todo entendeu que precisava. Isso é mérito do governo? Eu acho que é mérito da sociedade brasileira. Eu não teria dúvida em apontar desta forma. Agora nós temos as outras pautas de reforma. A reforma tributária, por exemplo, que é uma reforma dificílima, porque ela mexe com o interesse de todos os entes subnacionais. É preciso liderança para que esse processo avance. E essa liderança, por mais que se esforce, não pode ser do Davi Alcolumbre ou do Rodrigo Maia. Ela tem que ser do presidente da República. Nosso sistema é presidencialista. Então o presidente Bolsonaro tem que assumir essas pautas com clareza, tem que empregar nelas a energia política que ele teve nas urnas, e ela é grande. Você tem, por exemplo, a pauta do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que ficou totalmente órfã. Ela foi relegada a terceiro, quarto, quinto plano. Qual a sua avaliação sobre essa proposta do ministro O pacote Sérgio Moro? tem méritos bastante importantes no sentido de qualificar a repressão a determinados crimes. Ele não é completo. Eu sou um profissional da segurança pública, eu tenho 20 anos, completo agora 20 anos como delegado de polícia. Então ele não toca em nada da área de prevenção, por exemplo. E se você está tratando seriamente de segurança pública, você precisa tratar de prevenção e depois da ressocialização do preso. Então essas duas pontas ficaram soltas. Mas é um bom pacote de repressão qualificada na sua grande parte, e foi uma bandeira de governo, foi bandeira eleitoral. Então você não pode simplesmente abandonar suas bandeiras no momento em que elas deixam de ser convenientes por circunstâncias pessoais ou familiares. Você tem que avançar nelas, respeitando o compromisso que você teve com o seu eleitor. Da nossa parte, ainda continua fazendo isso. O governo menciona frequentemente a redução do número de crimes que ocorreu nesse ano. Isso é um mérito do governo? É um mérito desse governo e do anterior. Né? Você teve uma política pública um pouco mais séria para a segurança pública, uma transferência de recursos mais clara. Você teve em todo o Brasil um fortalecimento quantitativo na ação da segurança pública, mais policiais. Isso faz toda a diferença, você ter a quantidade de policiais e o aparelhamento necessário para a atividade, isso é importante. Você tem ao mesmo tempo esse governo sinalizando que vai seguir fortalecendo a atividade de segurança pública, mas concretamente não aconteceu muita coisa. Muito mais sinalizações políticas. E isso tem que ser intensificado, você tem que ter mais clareza, mais suporte financeiro para a atividade de segurança. Lá na ponta, o policial que vai para a rua para fazer a prevenção, o patrulhamento. Porque o ideal para a segurança pública é que o crime não aconteça. Reprimir o crime, prender, ter confronto, faz parte da atividade, mas não deve ser o principal foco. Não é isso que resolve a criminalidade. O que resolve é você ter redução da impunidade e você ter um trabalho sistêmico bem ordenado. Boa prevenção, boa repressão e boa ressocialização já no sistema prisional. Essas pontas, especialmente prevenção e ressocialização, estão relegadas a segundo plano. É possível esperar, com os instrumentos que já existem, que o crime continue a diminuir no ano que vem, nos próximos? Como nós tivemos um pico muito elevado, então você teve uma atuação das facções criminosas totalmente a descoberto. Você não tinha nenhuma ação bem coordenada pelo governo federal de combate à atuação das facções criminosas. Então, o tráfico de drogas chegou ao interior do estado, às comunidades menores, com uma força muito grande, com uma imposição muito grande. E isso, em alguns estados, gera confronto entre quadrilhas e pico de homicídios. Estados que só têm uma quadrilha dominante ou que têm uma atuação de segurança pública mais consolidada, não. Eles têm números bem mais baixos. O criminoso, o traficante, ele não tem interesse no homicídio. O homicídio é uma decorrência de confronto entre quadrilhas ou de cobrança de dívidas. Para a atividade comercial dele, não ter crimes violentos é bom, porque vai reduzir a presença da polícia e vai vender mais. Você tem, com muita clareza, nesse governo, um interesse do Ministério da Justiça em atuar mais fortemente contra as facções. Isso gera uma repercussão lá na ponta. Dificulta a logística, a cadeia de logística do crime. Mas a gente está muito longe do ideal, muito longe mesmo. Você tem que ter uma atuação das Forças Armadas nas divisas, Forças Armadas dentro de cidade, subindo morro, não tem o menor sentido sob o ponto de vista de custo e de eficiência. Mas nas fronteiras, aí sim a atividade é delas. Você tem que ter exército atuando com muita presença nas nossas divisas, porque você possa reprimir. Porque o Brasil não é um produtor, um grande produtor de entorpecentes, mas hoje é um grande consumidor e um grande canal de transporte. Tem que cessar lá na divisa, que é muito mais barato. Se houver uma mudança do STF,
quanto à prisão, a compreensão da prisão em segunda instância, isso vai impactar o crime? Impacta principalmente o crime de colarinho branco, a grande corrupção. Porque a gente vive no Brasil e a gente tem que ter os pés no chão e muita clareza. Ninguém está defendendo o pobre. Ninguém está defendendo o direito do periférico que é preso num crime contra o patrimônio. O que se está fazendo no Supremo é defender o alto corrupto, o crime organizado, aqueles que têm dinheiro para contratar as grandes bancas de advocacia e fazer aqui os grandes processos tramitarem. Essa é a realidade. O Brasil, ao longo da sua história democrática, excetuando o período 2009 a 2016, aceitou a execução em segunda instância, sem problema nenhum. Os recursos ao STJ, ao STF, não tinham efeito suspensivo. Isso foi sendo modificado na medida em que a polícia e a justiça começaram a entrar no andar de cima. E o andar de cima não se conforma de ir para a cadeia. Ele não se conforma em sofrer as sanções penais. Então você tem toda uma articulação claríssima, ostensiva, a céu aberto, que protege esse tipo de criminoso. E esse tipo de criminoso é muito mais deletério, é muito mais prejudicial para a sociedade do que o criminoso lá, pé de chinelo, que está na rua. Por mais que você tenha que combater homicídio, combater tráfico na ponta, é importantíssimo combater o roubo, o crime contra o patrimônio, mas esse corrupto, esse crime organizado que drena o recurso público, ele destrói justamente a segurança, a saúde, a educação, impede o Brasil de avançar, os prejuízos são imensos. E articulações como essa, travestidas de proteção ao direito do acusado, nada mais são que, na realidade, do que isso. A defesa do direito do acusado rico, do acusado das grandes quadrilhas e do corrupto. O Cidadania vai disputar as próximas eleições presidenciais com um candidato? É um partido que tem potencial para isso, está se reconstruindo, fez agora nesse final de semana o seu Congresso Nacional Extraordinário, revisou todo o seu estatuto, modernizou, abriu as portas para os movimentos populares de renovação, acabou com a reeleição interna, criou todo um mecanismo de transparência, de compliance, com ouvidorias, com tudo, tentando trazer o partido para mais perto da sociedade. Partidos políticos são importantes na democracia, mas desde que eles sejam funcionais. Partidos que servem apenas como cartórios ou como quadrilhas não servem para a democracia. Servem para o interesse de alguns, que querem enriquecer, que querem manter poder. Então, a Cidadania vem fazendo um papel muito bonito nesse ponto de modernização. É concernente com a história, é compatível com a história desse partido. É um partido que, ao longo dos anos, foi se modernizando, foi entendendo o momento em que estava inserindo e modernizando. E fez agora um gesto muito importante de atualização do seu estatuto. O senhor pensaria em ser candidato a presidente um dia? Não, eu não pensava sequer em ser candidato a senador. Eu nunca pensei em ser político. Eu senti a necessidade de ocupar um espaço porque aqueles que estavam como meus representantes no meu estado não atendiam o que eu quero para o Brasil, o que eu quero para o meu estado. Então, tudo isso depende de circunstâncias, mas eu não acho que seja momento para se discutir nem de quem está com a vontade, nem de quem não está com a vontade para isso. A gente tem que discutir modelos, um formato de participação mais popular. As pessoas têm que participar mais dos destinos da nação. É o único mecanismo que você tem para garantir transparência e eficiência. Esse isolamento de Brasília, essa ilha, esse aquário que você cria aqui, isso é muito negativo. Porque os problemas acontecem lá na ponta, nas cidades, e aqui em Brasília você está discutindo, às vezes, coisas absolutamente alheias. Para finalizar, o senhor acha que a corrupção e o fisiologismo são menores hoje do que no passado recente? Não. Eles são tão presentes quanto antes. A diferença que você tem é que você teve uma amostra do fim da impunidade. Você teve uma janela aí de 5 ou 6 anos em que os crimes foram efetivamente apurados, com velocidade, com firmeza, com condenações. Mas isso não inibiu novos crimes? Não. O sistema está totalmente realinhado. Você percebe claramente que você está reproduzindo aqui no Brasil o que aconteceu na Itália. Na Itália você teve a operação Mãos Limpas, você teve um volume imenso de provas e você teve em seguida uma reação, onde o Legislativo passou a aprovar leis que enfraqueceram a atuação das forças de investigação, de repressão, de julgamento. Você teve o Judiciário mudando jurisprudências e criando alternativas para que aquele grupo que foi indiciado, foi identificado, foi denunciado, pudesse gozar de uma impunidade e depois retornar ao poder, ou diretamente ou através de seus prepostos. O Brasil está seguindo, infelizmente, essa mesma linha. Você está aprovando legislação que enfraquece a atuação dos órgãos de investigação e de combate ao crime. Você tem, por exemplo, a transformação do COAF num órgão subalterno do Banco Central. Você tem a aprovação de legislação travestida de combate a abuso de autoridade, que na verdade inibe ou restringe a atuação de juízes e procuradores. E você tem agora o próprio Supremo Tribunal Federal inovando em termos de jurisprudência, invadindo atribuições, rasgando o seu próprio entendimento anterior, com um claro objetivo de beneficiar poderosos. Você arrisca retornar no tempo. Mas o senhor acha que a corrupção continua, os desvios continuam acontecendo como antes? Talvez num outro formato, se adaptando, né? Você tem um sistema
O Brasil, a política brasileira se viciou em financiamento ilegal de campanha. Alguns políticos se viciaram na corrupção pura e simples, no seu enriquecimento pessoal. Mas uma grande parcela se viciou em ter milhões e milhões disponíveis para fazer campanha. É muito raro você ter... A minha campanha para o Senado custou R$70 mil, para fazer quase meio milhão de votos. Isso é totalmente fora da regra. A regra é você gastar milhões de reais para conseguir a quantidade de votos necessários para ser eleito. Esses milhões de reais têm que vir de algum lugar. Esse custo vai ter que ser pago por alguém. E essas estruturas viciaram em drenar recursos públicos para fazer campanha, para fazer aparatos políticos. Você tem que romper esse ciclo. A forma mais barata, mais rápida é você empoderar pessoas que não precisam disso. O cidadão começar a entender que ele mesmo, ou alguém da sua comunidade, pode ser o representante. Sem essa coisa artificial, sem os grandes marqueteiros, sem as campanhas publicitárias milionárias. Gente comum. Quanto mais pessoas comuns se aproximarem da atuação política, da representação, melhor você vai ter a democracia brasileira funcionando. Eu acredito que isso vai acontecer. Não é um processo simples, porque o sistema de corrupção, o sistema político mais antigo, ele é muito inteligente, ele é muito bem estruturado, ele é enraizado nos mais diversos aspectos do poder. Então mudar isso não acontece da noite para o dia, mas a sociedade cada vez mais está alerta. E você vai ter, necessariamente no Brasil, uma evolução que outros países passaram. E o fisiologismo, a liberação de verbas para conquistar apoio político? Nós conseguimos uma coisa bastante interessante. Nós conseguimos no Senado, 81 senadores, 37 senadores assinaram um documento formal para o governo dizendo que não aceitavam aquela forma de partilha. Todos nós queremos recursos para os nossos estados. O meu estado é um dos mais pobres do Brasil. Ele depende de recursos da União, mas não numa troca por voto. Não de uma forma escamoteada, subterrânea, que ninguém está sabendo. Tem que ser pelo contrário, transparente e objetivo. Eu tenho uma demanda, por exemplo, de uma duplicação de BR que se arrasta há 25 anos no meu estado. Precisamos de recursos para aquilo ali, mas não em troca de voto. Você tem que ter uma clareza, para o cidadão poder fiscalizar, acompanhar, cobrar. Dá para fazer. E quase metade dos senadores assumiu um compromisso nesse sentido. Isso é um avanço muito importante. Então está diminuindo a fisiologia? Acredito que sim, ainda que a votação da Previdência tenha notícias no sentido contrário. Tá certo. Senador Alessandro Vieira, muito obrigado por essa entrevista que chega ao fim. Eu que agradeço pelo espaço e pela oportunidade.